Os 89 capítulos dos 4 evangelhos são uma releitura da vida de Jesus à luz da ressurreição. Paulo afirma sem rodeios à comunidade de Corinto: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. A ressurreição de Jesus é o coração da fé cristã, a nossa fé. Maria Madalena, mulher judia, observou a lei e guardou o dia de sábado. Mas no domingo de madrugada, quando ainda estava escuro, e escuro por dentro e por fora, ela foi ao túmulo. Se tivesse ido sábado, descobriria que o túmulo já estava vazio. Neste sentido, podemos afirmar que a observância da antiga lei atrasou a experiência da ressurreição. O fato de Maria Madalena ir de madrugada ao túmulo, quando ainda estava escuro, indica, de um lado, o seu amor a Jesus, e de outro lado, que faltava luz, a luz da fé. João, o discípulo amado, foi a primeira pessoa a dar o passo da fé e acreditar na ressurreição do Senhor. Maria Madalena foi a primeira a ver, a encontrar e dialogar com o Cristo ressuscitado. Na verdade, foi Jesus que veio encontrá-la, ali no jardim, junto ao túmulo vazio. Madalena viu o Senhor, mas João acreditou sem ver. Viu apenas o túmulo vazio, que não é prova da ressurreição, mas indício de que algo aconteceu. Chama a sua atenção para observar a correria dos personagens que aparecem no texto. Vamos ler o Evangelho da Páscoa. E peço para você se inscrever no canal YouTube e tocar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Depois da morte de Jesus, a tragédia do Calvário, os discípulos escaparam, fugiram de Jerusalém, com medo e sem nenhuma esperança. Nós esperávamos, mas já passaram 3 dias. Foi a frase dos discípulos de Emaús ao peregrino que caminhava com eles. Aquele forasteiro era o próprio Cristo ressuscitado. A experiência da ressurreição foi
um terremoto, a coisa mais inédita do mundo, a vitória da vida sobre a morte. Primeiro, na vida das mulheres. Recorda-se que Maria Madalena foi a primeira a ser encontrada pelo Cristo ressuscitado, ver e dialogar com ele. E naquele momento, Jesus ressuscitado lhe confiou uma missão, a missão de ir dizer aos seus discípulos que ele está vivo. Coube a Maria Madalena anunciar a ressurreição de Jesus a Pedro, ou seja, a igreja. Maria Madalena foi a primeira missionária da ressurreição. Ao dizer a Pedro que o túmulo estava vazio, Pedro e o discípulo amado e Maria Madalena correram ao túmulo. Foram exatamente no lugar onde Jesus não estava. O discípulo amado, mais jovem, mais ligeiro, mais leve, correu mais depressa e chegou primeiro ao túmulo, mas não entrou, pois ele respeita a autoridade de Pedro. Pedro, mais lento, chegou depois. O discípulo amado simboliza a intuição. Maria Madalena indica o amor, o afeto. E Pedro representa a instituição. É mais pesado, mais lento. No final do Evangelho, o autor observa que os discípulos ainda não tinham compreendido as Escrituras. É verdade, pois as Escrituras apontam para a ressurreição de Jesus, sua fidelidade a Deus e a sua vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus, crucificado pelos poderes deste mundo, trouxe de volta a esperança. Mas o que significa acreditar na ressurreição? É retornar a Jerusalém. Reunir a comunidade sem medo de judeus ou romanos é receber a força do Espírito Santo. Acolher e anunciar a boa notícia do Evangelho. Acreditar na ressurreição é reconhecer nossas fragilidades, pedir perdão, é sentir a mão, a presença de Jesus Cristo vivo na vida e na história. Crer na ressurreição é acreditar que Deus é capaz de ressuscitar vida da morte. É enfrentar os ventos contrários na sociedade e dar testemunho do Cristo ressuscitado no meio do mundo. É passar do Egito, da casa da escravidão à terra prometida, do pecado para a graça, passar da morte para a vida. É Páscoa, passagem. E quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante neste Evangelho. Quando os discípulos entraram no túmulo vazio, encontraram os panos dobradinhos no lugar à parte. Foi o modo que o evangelista, na sua genialidade, encontrou para nos dizer que não se trata de uma violação do túmulo, um roubo de cadáver, porque o ladrão não deixa nada dobradinho, bagunça tudo. Foi o jeito do evangelista nos contar que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo no meio de nós. Feliz Páscoa! Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Paz no coração. E agora, uma bênção para você, extensiva a toda a sua família. E antes peço para você se inscrever no meu canal no YouTube. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.